Olá, como vão todos? Eu sou o Celso Yamamoto, mais uma vez aqui falando com vocês, conversando, tirando dúvidas sobre terapias alternativas e acupuntura principalmente para todos. Mais uma vez aqui eu também vou estar respondendo a uma dúvida de mais uma assinante aqui do canal, que frequentemente anda mandando algumas perguntas. Tem muita gente mandando algumas perguntas, mas eu ando selecionando algumas delas, porque não dá para ficar respondendo a todas elas. Estou respondendo principalmente aquelas que envolvem mais o conceito da acupuntura enquanto técnica e não tanto relacionado a tratamento de doenças específicas, tá ok? Porque às vezes para explicar a respeito de uma doença, por exemplo, o que é uma gastrite, envolve uma quantidade maior de informações. Então tentei resumir várias informações em alguns outros vídeos, só que às vezes acaba ficando muito repetitivo alguns conceitos, então eu estou deixando de explicar focando só sobre doenças. Isso não quer dizer que eu não vou voltar a responder sobre elas, vou voltar a falar sobre isso também, mas eu estou tentando mais pegar algumas informações que falam sobre alguns conceitos um pouco mais abrangentes também, para ficar variando um pouquinho esse conteúdo. Então, a pergunta que eu vou trazer, que foi feita aqui, que eu vou trazer aqui para vocês, é essa daqui. Foi feita pela Patrícia, fonoaudiologia. Ela já mandou vários comentários aqui pedindo para eu responder. Tá? Ela mandou então o seguinte comentário: Celso, boa noite. Boa noite, Patrícia. Gratidão pelas respostas, então, de nada. Eu tenho uma dúvida sobre auriculoterapia. Ela disse que fez uma aplicação utilizando os pontos Shenmen, cervical, fígado, por causa da presença de um vaso arroxeado no ponto. Usou o ponto Yang do fígado. Não sei bem que ponto que é esse, ou melhor, eu acho que eu sei qual é esse ponto que você está se referindo. O baço, por causa de uma área hipocrômica. Então dá para ver que ela está usando aquele conceito de observar a orelha, fazer observação, observar variações de tonalidade na orelha também. E usou também o ponto da depressão e ansiedade. Ok? Eu não sei também que pontos são esses, Patrícia. Vou até explicar por que eu não conheço algum desses pontos. A queixa seria uma tensão cervical e ansiedade. O paciente no dia seguinte referiu melhora, porém relatou muita dor no joelho durante a noite. Então ela me pergunta se tem uma explicação para isso com base nos pontos. Pode ter sido auriculoterapia? Ok, vamos lá, Patrícia. Respondendo a sua pergunta. Então, se pode ter sido a auriculoterapia que fez esse tipo de problema. Primeiro, por que eu não conheço algum daqueles pontos, ou pelo menos eu acho que eu conheço algum deles? É porque é o seguinte, a auriculopuntura é uma técnica que, se tem uma técnica que sofreu muita variação ao longo dos últimos anos, é justamente a auriculopuntura. Tá? Tem pontos que têm aparecido, tá? São chamados pontos mais modernos na auriculopuntura, então pontos que não existiam antigamente começaram a aparecer. Né? Por exemplo, o tireoide é um ponto que até algum tempo não se falava muito sobre tireoide, começou a ter mais diagnósticos de tireoide, então começou a aparecer ponto da tireoide na auriculopuntura. Por que tem aparecido vários desses pontos? Antes de mais nada, porque tem muito a ver com esse critério de observação, tá? Na orelha, procurar então alterações de cor na orelha, alterações na pele, mas principalmente pelo uso de aparelhos eletrônicos para localizar pontos de auriculopuntura. Então vai lá, alguém está lá com o aparelhinho passando na orelha de alguém e de repente o aparelho apita num lugar que não tem descrito nenhum ponto de aurículo. Tá? O auriculoterapeuta vai lá, coloca lá, já que o aparelhinho mandou, né? Vou lá, vai fazer um estímulo naquele ponto. Semana seguinte a pessoa aparece lá com menos depressão, tá? Menos depressiva. Aí aparece uma outra pessoa também com quadro de depressão,
como aquele ponto funcionou, deixa eu tentar nesse outro aqui também. Aí vai lá o terapeuta, coloca lá, faz aquele estímulo naquele ponto e a pessoa também relata um alívio no quadro depressivo. Opa, achei um ponto que não está descrito em livro nenhum de auricupuntura. É o ponto da depressão. E vai lá, publica aquele ponto, batiza aquele ponto com o ponto da depressão. Só que às vezes não para pensar, às vezes, aquele ponto de repente estava lá pertinho do ponto do pulmão. E a emoção do pulmão é a tristeza. Tá? Ou seja, não é que ele achou um outro ponto novo. Aquele ponto trabalha com a energia do pulmão, por isso que servia para tratar a depressão. Ou então não estava perto do ponto do pulmão, estava perto, sei lá, de algum outro órgão, estava perto do intestino delgado, por exemplo. Tá? E na visão dos 5 elementos chineses, o intestino delgado está no elemento fogo, fogo controla metal, no metal você tem emoção, que é a tristeza, então está lá, porque aquele ponto lá não é que ele trata a tristeza, ele estaria estimulando a energia do elemento fogo, que controlaria melhor a metal, por isso que ele trabalha quadro depressivo. Então, de repente, ele não achou nenhum ponto novo, mas tem um porquê de eles estarem funcionando, ok? E, então, tem aparecido alguns pontos. Então, eu não conheço todos os pontos, porque vira e mexe está aparecendo alguém publicando um ponto novo de auriculopuntura, acrescentando mais alguma coisa. Aí vende um mapa que é mais completo do que os outros, uma edição atualizada, enfim. Mas eu gosto de me prender com alguns pontos básicos, então, na auriculopuntura. Inclusive no curso de auriculopuntura que eu ministro, eu justamente me prendo a alguns pontos, porque senão sempre brinco falando. Às vezes, se a gente juntar todas as literaturas que falam desses pontos e os pontos novos de auriculopuntura, e colocar tudo num único mapa, o mapa vai ficar tão cheio de pontos que você não vai nem mais conseguir ver a orelha onde esses pontos estão localizados. Então, por isso que eu desconheço alguns pontos. Agora a pergunta que se me fez é o seguinte: a pessoa chegou e falou que sentiu uma melhora no quadro dela, tá? Ela falou que estava com uma dor na cervical, um quadro depressivo, melhorou a depressão, só começou a apresentar uma dor no joelho. Será que isso foi provocado pela auriculopuntura? Eu sempre digo que se o paciente piora, entre aspas, como no caso que você falou, um acupunturista mediano vai pensar: e eu acho que eu fiz alguma coisa de errado. Né? Já um bom acupunturista vai pensar o seguinte: o que aconteceu com essa pessoa? Por isso que eu estudo pelos 5 elementos, eu sempre falo que são interessantes por causa disso. A gente pode avaliar também consequências de tratamentos. No caso, não dá para saber. Tá? Não tenho muitos dados, na verdade. Os dados que me passou, dá para a gente supor um monte de coisa, mas a gente fica sem precisar saber direito o que pode acontecer. Mas basicamente o que eu podia estar pensando é o seguinte: o conceito da medicina chinesa envolve o conceito da movimentação e transformação de energias dentro do nosso corpo. Então não basta só movimentar a energia, tá? Tem que haver muitas vezes uma transformação energética. Então, de repente, os pontos que você acabou usando simplesmente movimentaram essa energia. Então, tiraram energia de onde ela estava provocando problemas. Tiraram energia que estava bloqueada na cervical, causando dor na cervical. Tiraram uma energia que estava provocando a depressão. Só que nessa movimentação não houve uma adequada transformação dessa energia. Essa energia ficou congestionada, ficou presa em algum lugar. No caso do seu paciente, ele ficou bloqueada no joelho. Então, eu podia até pensar que a energia emocional que estava provocando a depressão, que provavelmente estava até relacionado com a dor cervical que a pessoa estava apresentando, essas energias se movimentaram, só que chegaram até o joelho, e ficaram bloqueadas no joelho sem conseguir uma boa transformação. E o joelho tem uma característica interessante em termos de energias emocionais. A energia do joelho está muito relacionada com o sentimento de culpa. A culpa é um sentimento, tá? Que é uma mistura emocional, então, que muitas vezes pode se manifestar no joelho. Uma coisa interessante, uma analogia que eu posso fazer, por exemplo, é interessante ver que na Igreja Católica, quando alguém vai querer expiar os seus pecados, geralmente então vai querer rezar, ele se coloca literalmente de joelhos para conseguir expiar os seus pecados. Ou seja, a culpa que está por trás do pecado deve ser expiada com a pessoa
de joelhos. Então o joelho carrega essa sensação de culpa. E a culpa é uma energia relacionada com um peso emocional. Tá? Então a culpa é um peso das nossas emoções que, arcando sobre o nosso corpo, sobrecarrega o nosso joelho, como se não fosse um peso físico do corpo, mas um peso emocional que fica sobre os nossos joelhos, provocando então essa dor. Então estou me questionando, será que o teu paciente, na verdade, será que ele estava com um estado depressivo ou essa depressão estava relacionada com um sentimento de culpa? A culpa pode ser por alguma coisa que foi feita ou também pode ser alguma coisa que ele deixou de fazer. Então, uma suposição, que eu não sei se pode estar relacionado com o teu paciente ou não, mas que poderia estar por trás dessas queixas físicas. Então, dor cervical, um peso no corpo que ele está segurando também nos seus ombros. A depressão seria um peso causado por esse peso emocional, por essa culpa que ele está carregando. E é por isso que não houve uma boa transformação, essa energia não conseguiu se transformar e começou a se manifestar, porém houve uma melhora. Mas ela continuou se manifestando e dando uma dica para você. Acho que o problema então é que não houve uma boa transformação dessas energias. É uma suposição. Dá uma conversada com a pessoa que você está trabalhando. De repente, pode ser isso. Se for isso, dá um retorno aqui para mim. Tá legal? Bom, gente, então é isso. Então, vou estar respondendo dúvidas de todo mundo. Tentando ajudar a todos. Ensinando também os conceitos da acupuntura. Mais uma vez. Antes de terminar esse vídeo, pedir para todo mundo também, então, darem likes. Esses likes são muito importantes para mim aqui. Não é só para ter like, mas é porque a internet, o YouTube, ele vê pelos likes, que as pessoas estão visualizando o canal e estão sempre então colocando em destaque ou então sempre avisando vocês quando eu estiver colocando esses vídeos para vocês. Então, se vocês estão achando esses vídeos interessantes, mais uma vez, pedir, por favor, deem likes, tá bom? Deem seus comentários, vou responder eles na medida do possível, com todo prazer. E não deixe de visitar o site shenlong.com.br. É lá que eu disponibilizo também alguns cursos online. E esses cursos online também são importantes porque eles ajudam a poder manter esse canal ativo. Afinal das contas, eu preciso dessa ajuda de vocês também. E se vocês puderem me ajudar, agradeço muito de todo o coração. Tá bom? Então é isso, gente. Nos vemos num próximo vídeo. Espero que vocês tenham apreciado bem esse vídeo e estejam vendo bem esse canal. Nos vemos de novo num próximo vídeo. Tchau!